Fala Nutri, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso programa do Zero à Prática de Consultório. Aqui você vai aprender a atender com segurança e entregar os melhores resultados de hipertrofia e emagrecimento para os seus pacientes. Beleza? Meu nome é Gorni Rist, se você ainda não me conhece, eu sou nutricionista e nós temos esse programa aqui toda segunda-feira e na quarta-feira nós temos as aulas semanais também no YouTube. Então vamos lá, galera, tema da nossa aula de hoje: 4 técnicas que não podem faltar na prescrição de definição corporal do seu paciente. Então vamos começar nosso conteúdo de hoje. Trouxe aqui, galera, normalmente, né, nessas aulas do Zero à Prática de Consultório, a gente vê conteúdos relacionados à prática direta, dia a dia de consultório. E aqui eu trouxe um caso de um paciente meu. Né? Nesse caso, nós estamos trabalhando com a definição corporal. Então, eu vou trazer aqui para vocês 4 dicas, né, 4 estratégias que eu implemento em casos como esse, onde o resultado ele passa a ser muito mais positivo. Tudo bem? Então, como eu falei, é um paciente que está dentro desse processo, esse processo ainda não está finalizado. São 3 meses que dividem as duas fotos, tudo bem? E menos 2,8 quilos totais na balança. Na segunda imagem, que é a imagem mais atual, esse paciente estava com um percentual de gordura de aproximadamente 11%, tudo bem? Medido através do adipômetro com o protocolo de Falkner. E galera, qual a importância dessa aula aqui hoje? Primeiro, é muito comum o nosso paciente ele chegar no consultório confuso, sem saber qual é o melhor objetivo para ele. Muitas vezes ele relata que quer um objetivo, sendo que, na verdade, aquele não é o melhor objetivo para ele naquele momento. A gente vai falar sobre isso ao longo da nossa aula de hoje. Mas quando o nutricionista ele tem esse conhecimento sobre definição corporal, sobre hipertrofia, sobre emagrecimento como um todo, você tem muito mais segurança para conduzir o seu paciente até o melhor objetivo. Você sabe quais estratégias implementar, quando trocar de estratégia, tudo bem? Então, esse tipo de conhecimento que a gente vai adquirir aqui hoje certamente vai te dar muito mais segurança para conduzir o acompanhamento do seu paciente com esse objetivo de definição corporal. Obviamente que muito do que você vai aprender aqui, você vai utilizar também para conduzir outros formatos de acompanhamento, para hipertrofia, para emagrecimento como um todo, tudo bem? Mas é esse tipo de conhecimento que você tem que ter, né, para conduzir o seu paciente até o resultado final, com muito mais segurança. E se você domina esse tipo de estratégia, obviamente, além de ter mais segurança, o seu paciente ele vai ter mais resultado, beleza? Então, mais um motivo aí, 2 excelentes motivos para você continuar até o final dessa aula de hoje. Beleza? Primeiro ponto que a gente tem que entender, né, antes de fato de entrar nessas 4 estratégias principais, que quando a gente fala de emagrecimento e definição corporal, não necessariamente nós estamos falando da mesma coisa, tá? Então eu considero a definição corporal como um segmento do emagrecimento. Tudo bem? A definição corporal, ela tá dentro desse conjunto do emagrecimento, tá? E qual é a principal diferença, pelo menos quando eu baseio as minhas condutas? Quando eu falo de emagrecimento, eu estou falando daquele paciente que realmente precisa perder peso, né? Precisa perder gordura numa escala maior, tá? E quando eu falo de definição corporal, eu estou falando daquele paciente que já tem um percentual de gordura mais baixo, só que ele quer ter a musculatura mais definida, ele quer evoluir mais do ponto de vista estético, certo? Então, nesse caso, a gente fala de definição corporal. E um cuidado importante que a gente tem que ter quando trabalhamos com definição corporal é a preservação de massa muscular do nosso paciente, certo? A gente vai ver melhor isso também daqui para frente, né? Nos slides posteriores, mas quanto mais gordura nosso paciente tem, mais gordura ele perde durante o processo de emagrecimento. Quanto menos gordura ele tem, maior a chance dele perder mais massa muscular ao longo desse processo. Tá? Então, quando a gente está falando de definição corporal, com aquele paciente que já tem um percentual de gordura mais baixo, preservar massa muscular vai ser uma preocupação muito maior comparado àquele paciente que tem muita gordura para queimar. Certo? Então, primeiro ponto aqui, galera. Quando a gente vai atender esse paciente, que a gente vai trabalhar com o objetivo de definição corporal. É a definição de objetivos. Vou usar esse exemplo aqui para ilustrar, esse exemplo aqui de definição corporal que a gente está vendo hoje, tá? Mas quando você sabe, né, conduzir, definir junto com o seu paciente o melhor objetivo, né, a chance de sucesso e até mesmo de satisfação desse paciente é muito maior, tá? Vou explicar por quê. Eu já falei isso aqui várias vezes, eu sempre vou falar
porque é um ponto muito importante. É muito comum o seu paciente chegar no consultório relatando que, por exemplo, quer hipertrofia, quer ganhar massa muscular, sendo que, ao te relatar isso, ele se imagina, né, com mais volume, com um corpo volumoso e definido, certo? Então, para o nosso paciente alcançar muito volume corporal com alta definição, isso não acontece de uma hora para outra. Isso leva tempo. E, sendo sincero, muitas das vezes ele não vai chegar até aquele objetivo que ele imagina sem o uso de outras substâncias. Tudo bem? Então, tem esse entendimento, é importante, tá? Quando a gente traz isso para a realidade, para uma imagem visual, esse paciente, por exemplo, não foi o caso, mas é muito comum um paciente com esse perfil estético que vocês estão vendo na tela chegar para você e falar assim: olha, Nutri, eu vim aqui porque eu quero ganhar massa muscular. Eu já estou treinando há anos, né? Consigo evoluir com as cargas na academia, vou de segunda a sexta, mas eu sinto que eu não estou evoluindo. Então eu quero aqui uma dieta para ganhar massa muscular. Tá? Na cabeça dele, isso é o que faz mais sentido. E a gente tem que entender também que não é obrigação do nosso paciente saber qual é o melhor objetivo para ele, tá? Mas é sua obrigação como nutricionista, né, ensinar sobre isso, sobre qual é o melhor objetivo para ele naquele momento. Tudo bem? Então, se para esse paciente a gente trabalhasse com hipertrofia, se a gente montasse ali uma dieta para hipertrofia, calculasse ali um superávit calórico, né, provavelmente o resultado não seria tão interessante. Por quê? Porque esse paciente ele ganharia massa muscular se também ele continuasse treinando com a frequência ideal, progredindo com as cargas. Então ele ganharia massa muscular, mas ele também ganharia gordura, certo? E o que aconteceria do ponto de vista estético? Muito provavelmente esse paciente não estaria conseguindo visualizar aquela massa muscular que ele estaria construindo. Por quê? Porque o percentual de gordura ele também estaria aumentando. Então percebe aqui a importância da intervenção do nutricionista no momento da definição de objetivos, porque se esse paciente faz a dieta ali certinho, de acordo com a prescrição para hipertrofia, treina, né, de acordo com a proposta para hipertrofia, mas ele não fica satisfeito com o resultado na frente do espelho, né, ele vai abandonar o acompanhamento, certo? Ele vai achar que a culpa é do treino, que a culpa é da dieta, tá? Mas na verdade, o que aconteceu ali foi um erro na hora de definição de objetivos do ponto de vista estético, beleza? Então aqui, quando a gente trabalha com definição corporal, em um contexto como esse, qual o resultado que a gente tem? Um corpo, na segunda imagem, que parece que está mais forte do que na imagem anterior. Né? O da direita é o depois, o da esquerda é o antes, tá? Mas a gente vê o quê? Que esse paciente perdeu peso, principalmente gordura, né? Só que parece que ele está mais forte, o corpo dele está mais estético do que na imagem anterior, do que no momento anterior. Tá? E isso pode parecer muito contraintuitivo para alguns profissionais da saúde e principalmente para o paciente. Como que eu vou perder peso e vai parecer que eu estou mais forte, tá? Mas na realidade é o que acontece. E obviamente, quando ele vê esse resultado, como está na tela, ele fica muito mais satisfeito, né? Relembrando, ratificando, num cenário oposto, né, ele estaria ganhando massa muscular, mas também estaria ganhando gordura. Então ele não ficaria satisfeito com o perfil estético que ele estaria desenvolvendo, tá bom? Então trabalhar com definição corporal, boa parte das vezes, né, para não dizer a maioria das vezes, é mais interessante do que com hipertrofia, principalmente para aquele paciente que já treina há muitos anos, beleza? Então, quando o paciente ele tem a massa muscular bem desenvolvida, né, ele está atualmente com um percentual de gordura acima de 14% dos homens e acima de 20% para as mulheres, é mais interessante a gente trabalhar com definição corporal, tá? Aqui são alguns valores nortes, não quer dizer que isso seja uma regra, né, uma lei, porém são bons valores para vocês se guiarem, beleza? Então, já vamos entrar aqui com as 4 estratégias principais. Primeiro, ajuste do déficit calórico. Né? Qual é a diferença? O que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai ajustar o déficit calórico para definição corporal? Aquilo que eu falei no início da aula. Né? Quanto mais gordura corporal o nosso paciente tem, menor é a perda de massa muscular ao longo do déficit calórico. Quanto menos gordura corporal, maior é a perda de massa muscular ao longo do déficit calórico. Então, por exemplo, se o paciente ele tem de 30 a 32% de gordura corporal, como a gente consegue ver na imagem, a gente pode calcular para ele um déficit calórico mais agressivo.
né? Porque ele tem muita gordura para queimar antes de comprometer a massa muscular. Então, em casos como esse, a gente vai trabalhar com déficit calórico mais agressivo. Mas se ele está ali entre 14% e 15%, a gente já não pode tornar esse déficit calórico tão agressivo. Por quê? Porque a gente sabe que é um percentual de gordura menor e que esse paciente ele vai catabolizar mais massa muscular. Tá? Então, o ajuste do déficit calórico de acordo com o perfil do paciente faz toda a diferença nesse resultado de definição corporal. Beleza? Trouxe aqui até aqui um estudo bem interessante que mostra isso. Mostra isso em dados, né, que eu estou falando para vocês. Quanto maior o percentual de gordura, menos proteína era utilizado ao longo do déficit calórico. Vou explicar aqui para vocês esse gráfico, mas lá na barra ali embaixo, né, tá vendo? Em relação ao percentual de gordura inicial, na barra de baixo nós temos o percentual de gordura, né? E na barra ali em pezinha nós temos a contribuição de proteínas para a geração de energia. Então vamos lá, quando colocando aqui em número, né, digamos que seja um paciente com 50% de gordura corporal. A gente vê ali que ele tem uma contribuição muito baixa de proteínas para a geração de energia. Mas quando é um paciente ali com um percentual de gordura inferior a 10%, a gente tem um gráfico ali da proteína que foi usada para geração de energia muito maior. Então a gente vê isso através de artigos científicos. Quanto maior o percentual de gordura, menos proteínas é utilizada para geração de energia. Quanto menor o percentual de gordura, mais proteína. Beleza? Então, né, resumindo essa primeira estratégia, ajuste o déficit calórico. Evitar déficits mais agressivos durante a definição corporal quando o paciente tem um percentual de gordura menor. Tá? Entre 300 e 500 calorias em relação ao gasto energético total. E aqui, Nutri, não é a pauta da nossa aula de hoje, a gente não vai falar aqui hoje sobre cálculo do gasto energético total, mas é bem importante você ter calculado de forma assertiva o gasto energético total do seu paciente, saber quantas calorias ele gasta por dia, né? Porque aí você vai subtrair de 300 a 500 calorias na hora da prescrição do plano alimentar. Tá? Então você já conseguiu identificar aqui que se você erra no cálculo do gasto energético, provavelmente você também vai errar na prescrição da dieta desse paciente, tá? Mais uma vez que você domina essa parte do cálculo do gasto energético, você pode calcular esse déficit calórico entre 300 e 500 calorias, beleza? Para quem não sabe calcular gasto energético, eu tenho a formação Escola da Nutrição Esportiva, tá bom? Mas para frente dessa aula eu vou chamar para vocês para se inscreverem para a lista de espera, caso vocês queiram aprender em relação a isso, tá? Mas por enquanto a gente fica aqui nesse conteúdo da aula de hoje que já é bem proveitoso, tudo bem? E você vai acompanhando esse paciente, né, ao longo desse déficit calórico para avaliar se ele está perdendo massa muscular, se ele está perdendo mais gordura, tá? Então você também pode utilizar os resultados, a evolução, para fazer os ajustes na quantidade de calorias. Mais uma vez, resultados estéticos, né, quando a gente fala de ter um corpo estético, um físico bonito, a gente não está falando de ter mais massa muscular. Tá? Então, para esse paciente que chega falando, Igor, eu quero ganhar mais massa muscular, a gente pergunta, mas espera aí, qual que é o seu objetivo? Você quer ter um corpo legal? Seu objetivo é um resultado estético favorável? Né? Você quer colocar uma sunga no verão? Você quer colocar um biquíni no verão? Então, espera aí. Então, para você, o melhor objetivo não é ganhar massa muscular. Aí você explica todo esse contexto de trabalhar com ganho de massa muscular, vai levar também, né, ao ganho de gordura, certo? Então, se a pessoa tem esse objetivo estético, vale muito a pena você explicar para ela que o resultado estético ele não está relacionado com o volume de massa muscular, e sim com essa proporção de volume de massa muscular com percentual de gordura. Tá? Não adianta o paciente ter muita massa muscular, um volume enorme de massa muscular, se o percentual de gordura dele está alto. Certo? Então, sim, boa parte das vezes vai valer mais a pena trabalhar com definição corporal, mesmo que durante esse processo ele perca um pouco de massa muscular, o que acaba sendo inevitável, tá? Mas se ele perde muita gordura, o resultado estético ele é muito melhor do que se você ficasse focando só em ganho de massa muscular, certo? Então vamos entrar aqui na segunda estratégia. Já falamos da primeira, que é você ajustar o déficit calórico de acordo com as individualidades daquele objetivo, tá? Agora a gente vai falar do consumo de proteínas também, que é uma estratégia muito importante. Por quê? Quando a gente está falando de definição corporal, a gente está falando de um contexto de déficit calórico, né? Então, naturalmente, o nosso corpo está mais disposto a catabolizar a massa muscular. É algo fisiológico, é esperado. Porém,
como nutricionista, a gente tem que atenuar o máximo possível esse processo, preservar o máximo possível de massa muscular do nosso paciente. Então, esse estudo que mostra pra gente que a síntese proteica, né, a construção de músculos do nosso paciente, ela é muito maior a partir de uma ingestão de uma refeição contendo proteínas, certo? Então, se eu coloco mais proteínas ao longo do dia do meu paciente, eu vou ter mais momentos de síntese proteica, certo? Eu vou ter também, obviamente, nos períodos, nos intervalos entre as refeições, momentos de catabolismo muscular, mas a ideia aqui é principalmente você estimular vários momentos de síntese proteica ao longo do dia para reduzir esse efeito colateral que é o catabolismo muscular. Então, qual a ideia? Mais momentos do meu paciente, que o corpo do meu paciente vai estar construindo massa muscular, para que essa perda de massa muscular não seja tão expressiva, certo? Se eu não uso essa estratégia, a perda de massa muscular vai ser muito maior. Por quê? Porque o meu paciente não vai ter mais momentos de construção de massa muscular. Ele vai ter mais momentos de destruição dessa massa muscular para geração de energia. Tudo bem? Então, quando a gente fala de aumentar o consumo de proteínas ao longo do processo de definição corporal, estamos falando de melhor preservação de massa muscular, fora outros benefícios do aumento do consumo de proteínas, como, por exemplo, maior saciedade, efeito térmico dos alimentos, né? A proteína ela gasta mais energia para ser metabolizada, isso no longo prazo pode influenciar também no gasto energético, né? Aumentar ali, o gasto energético de uma maneira indireta. Então, nós temos uma série de benefícios quando a gente fala do aumento de consumo de proteínas dentro desse objetivo de definição corporal, tá? Contextualizando com o nosso assunto de hoje, o principal aqui é a preservação de massa muscular, tá bom? Mas a gente tem vários outros benefícios do aumento do consumo de proteínas, beleza? Como que a gente pode aplicar isso? Proteínas em todas as refeições possíveis, tá? Então, se o paciente ele tem lá 5 refeições diárias de acordo com a sua prescrição, tudo bem? Se possível, colocar proteínas em todas as refeições, tá? Ah, Igor, o meu paciente ele não consegue. Então, pelo menos 4 refeições contendo proteínas por dia. Tá? Então, geralmente, os nossos pacientes eles fazem refeições maiores ali no almoço, muitas vezes também no jantar. Então, seriam 2 momentos importantes para manter um consumo mais alto de proteínas. Pode aumentar também a quantidade de alimentos fontes de proteínas, alimentos que contenham essa quantidade maior de proteínas nas refeições menores, no início do dia, ali na parte da tarde, tá? Se for necessário, usar proteína em pó, porque ela tem um benefício bem interessante, que é a praticidade. Então, o nosso paciente, boa parte das vezes, não tem ali a disponibilidade para fazer uma refeição, para preparar ali um alimento fonte de proteína na parte da tarde. Mas ele consegue simplesmente levar uma garrafinha contendo o pó da proteína em pó, como whey protein, uma albumina, e diluir em água ali no meio da rotina dele. Fica muito mais prático, tá? Então não é uma necessidade do ponto de vista nutricional. Ele pode também consumir alimentos fontes de proteína, mas, né, ela tem essa vantagem que é a praticidade. Beleza? Então, geralmente, né, a gente usa muito proteína em pó durante esse processo de definição corporal. Outra estratégia bem importante, galera, quando a gente fala de definição corporal, que é o treino resistido, principalmente o treino de força. Então você tem que explicar para o seu paciente que ele precisa treinar ao longo desse processo de definição corporal. Tá? O treino ele vai ser muito importante para estimular a massa muscular, para estimular a síntese proteica ao longo desse processo de déficit calórico. Tudo bem? Então você precisa explicar isso para o seu paciente. Lembra, essa parte de cima do gráfico eu mostrei alguns slides, né, antes desse. Tudo bem? Que a gente tem uma síntese maior de proteínas a partir da ingestão de refeições contendo proteínas. A gente tem uma síntese, uma construção maior de músculos a partir de uma ingestão de refeições contendo proteínas. Mas preste atenção como que essa construção de massa muscular ela é potencializada quando existe ali um treino de força, que é o que a gente consegue ver no gráfico abaixo, no gráfico B. Então, quando eu faço o exercício resistido e eu abro uma janela anabólica que vai durar de 16 a 48 horas, dependendo da intensidade desse treino, quando eu abro essa janela anabólica, todas as refeições contendo proteínas vão ter um maior potencial de construir massa muscular.
certo? Além disso, no intervalo, no período sem refeições, o catabolismo muscular ele vai ser menor, de acordo com o gráfico, comparando ao gráfico de cima, né? Só para esclarecer, no gráfico de cima, o gráfico a gente não teve o treino resistido. No gráfico de baixo, a gente teve o treino de força. Então, quando, ratificando, tá? Anota isso, Nutri. Quando eu faço um treino de força, eu abro uma janela anabólica que vai durar de 16 a 48 horas depois dessa sessão de treino. Nesse intervalo de tempo, todas as refeições contendo proteínas vão ter um maior potencial de aumentar a síntese proteica muscular em comparação, né, a uma rotina alimentar contendo proteínas, mas sem esse treino de força, tá? Refeições contendo proteínas sempre vão aumentar o processo de síntese proteica muscular. Mas quando eu estou dentro de uma janela anabólica estimulada pelo treino de força, esse potencial ele é muito maior. Assim também como a preservação de massa muscular no intervalo entre as refeições. Fez sentido? Então, o treino de força ele vai ser muito mais interessante vai ser muito interessante para esse paciente dentro do processo de definição corporal, né? Porque eu vou conseguir estimular mais síntese proteica muscular dentro desse contexto metabólico do déficit calórico. Então, aqui, mais uma estratégia bem importante quando você vai trabalhar com esse paciente, que você entendeu que o melhor para ele é o objetivo de definição corporal, tá? Treino de força. Então, até aqui a gente já viu a primeira, né, que é o ajuste do déficit calórico, um déficit calórico adequado, de acordo com o contexto desse paciente. A gente viu também consumo de proteínas no maior número de refeições possível, se possível, em todas as refeições, tá? E a gente viu também aqui a importância do treino de força, tá? Então a gente consegue fazer esse link através do mesmo gráfico, inclusive. Quando a gente tem um aumento no consumo de proteínas e a gente tem também treino de força, isso aumenta muito o processo de síntese proteica ao longo do déficit calórico, né? Obviamente, isso vai aumentar a preservação de massa muscular, apesar desse contexto metabólico. Beleza? Então, trazendo isso aqui para o nosso paciente, né, eu apliquei todas essas estratégias que a gente viu até aqui. Então, déficit calórico ajustado de maneira adequada, proteína em todas as refeições, praticamente, certo? Treino de força, talvez é um paciente que já fazia musculação, mantive essa, esse estímulo, né? Conversei com ele, expliquei a importância dele manter essa rotina de treinos, principalmente tentando o máximo possível manter as cargas, certo? Então, para isso, um ajuste na quantidade de carboidratos também vai ser importante, né? Uma quantidade de carboidratos de acordo, né, com a rotina de treinos desse paciente. Se eu não me engano, essa é a quarta dica, eu acho que eu não coloquei slide, tá? Mas uma quarta dica é você manter um aporte de carboidratos interessante para esse paciente. Por quê? Uma vez que você calcula o déficit calórico desse paciente, a dieta desse paciente, por exemplo, é um paciente que gasta 3.500 calorias por dia. Se você vai prescrever para ele 3.000 calorias, você está gerando um déficit calórico de 500 calorias. Tá? Então você não precisa, dentro dessas 3.000 calorias, trabalhar uma baixa quantidade de carboidratos. Muita gente confunde essa questão de low carb, que acha que só porque é um processo de emagrecimento, de definição corporal, que tem que ter pouco carboidrato. Isso não é uma verdade. Principalmente se você quer que esse paciente continue treinando bem, né, para garantir essa preservação de massa muscular. Então, uma ingestão adequada de carboidratos é fundamental, tá, para esse paciente também conseguir realizar esse treino de força com qualidade que a gente viu nas imagens anteriores. Tá bom? Então, recapitulando aqui todas as nossas dicas de hoje. Primeiro, né, definição de objetivos. Eu tinha esquecido de relembrar essa, né? Definição de objetivos. A partir do momento que o paciente chega no seu consultório, você identificar, através do percentual de gordura dele, através do que ele está relatando para você na anamnese, principalmente se ele tem uma rotina de treino intensa, se ele já treina há muitos anos. Então, definição de objetivos é o primeiro ponto. Tá? Qual objetivo você vai trabalhar com esse paciente? Será que é hipertrofia ou será que é a definição corporal, que foi o que a gente viu nessa aula de hoje? Tá? A partir daí, cálculo do déficit calórico adequado. Quanto mais gordura o paciente tem, maior, mais agressivo pode ser esse déficit calórico sem comprometer a massa muscular. Quanto menor o percentual de gordura do seu paciente, mais cuidado você tem que ter com esse déficit calórico para não estimular ainda mais esse catabolismo muscular. Tudo bem? Eu não tenho esse dado aqui agora, mas eu acredito que inicialmente esse paciente estava com em torno de 15% de gordura corporal.
tá? Agora ele já está em 11% aproximadamente, e você pode continuar trabalhando a definição com esse corporal com esse paciente, beleza? Mas definição de objetivos, cálculo adequado do déficit calórico, proteína em todas as refeições, ou pelo menos na maior quantidade de refeições possíveis ao longo do dia, treino de força, certo? E uma dica extra que eu dei aqui foi essa questão do carboidrato, tá? Não é porque você está trabalhando com déficit calórico que você precisa reduzir carboidratos. Esse é um erro grave, tá? Porque se você diminui muito a quantidade de carboidratos, você pode estar prejudicando o treino desse paciente. Beleza, Nutri? Então, esse foi o conteúdo que eu separei pra gente da nossa série do zero à prática de consultório, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já clica no botão para se inscrever aqui no botão vermelho aqui embaixo desse vídeo, tá? Se você gostou desse vídeo, já deixa o like também. Se ficou qualquer dúvida, pode mandar lá no Instagram, @escola da Nutri Esportiva, tá? Se você não segue, aproveita para seguir, porque lá tem conteúdo praticamente todos os dias. E se você ainda não conhece a formação Escola da Nutrição Esportiva, nesse momento as inscrições estão fechadas, tá? Mas no link na descrição desse vídeo também tem a página ali para você se inscrever na lista de espera. Então, se inscrevendo ali na lista de espera, você vai receber todas as notícias sobre as próximas turmas. Beleza? Então, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês até aqui e nos vemos na próxima.